Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vai dar sequência às leituras que eu fiz de Nárnia, né? Hoje a gente vai falar de dois livros, o que eu falo que é a saga de Caspian nesse mundo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Príncipe Caspian. Ele foi o quarto livro publicado ali na ordem cronológica, tá em 1951, se eu não me engano, deixa eu pegar minha cola aqui. Sim, 1951. E aí, quarto livro dessa ordem cronológica, não na ordem de publicação. E ele vai falar um pouquinho então sobre o retorno dos irmãos Pevensey ao mundo de Nárnia. Quando a feiticeira branca foi destruída, né, e tal, eles voltaram, os irmãos voltaram para Londres. Se passou cerca de um ano até eles retornarem para Nárnia de novo. Em Nárnia, pelo contrário, se passou quase 1.300 anos, então se passou muita coisa. A Nárnia que eles conheciam não é mais a mesma, tá? Os irmãos Pevensey então estavam indo para uma escola e aí eles são chamados e eles acabam indo parar nas ruínas que eram do castelo de antigamente que eles, né, quando eles eram reis e rainhas. Em Nárnia, pelo contrário, ele foi invadida por Telmarinos, que é essa legião de seres humanos, né? E através do reinado sucessivo do Caspian I, Caspian II, até chegar no Caspian IX, então as figuras mágicas, né, os animais mágicos, as florestas foram desmatadas, restando poucas coisas de Nárnia de antigamente. Tanto que muita coisa que de Nárnia, né, dos animais falantes, hoje, nesse momento, se tornou lenda para essa região. Claro que alguns ainda carregam essas lendas dentro das suas histórias. Chegamos então ao Caspian IX, que foi destituído do poder pelo Miraz, que é o tio desse Caspian, desse príncipe Caspian de hoje, né? E esse tio Miraz, também malvadão, tenta não deixar o mesmo legado dos outros, ou seja, o príncipe Caspian não seria o próximo rei se fosse pelo tio Miraz, vamos dizer assim. Caspian também tinha um tutor, né, um professor ali, e esse professor sabia de muita coisa, desde a época da antiga Nárnia, né? O nome dele era Cornélios, então ele passava algumas coisas pro Caspian sobre essa magia antiga, os seres que ali existiam, e é claro também deixou claro pro Caspian da situação ali do tio Miraz, que ele faria qualquer coisa para tirar Caspian do meio do caminho dele e continuar o legado, né? Então, nesse momento, o Caspian foge dali, e nesse que ele foge, ele encontra alguns outros anões, né? O Caça-Trufas, o Nicabrique, e uma galerinha esquisita lá no meio deles também, e decide ficar ali junto com ele. É claro que eles tentam ali convencê-lo de que, apesar de ser um Telmarino, ele não era aquele Telmarino vilão, vamos dizer assim. E aí o que acontece? O Cornelius também, vendo que esse Caspian é um Caspian bacana, que pode ali ser verdadeiramente o sucessor pro trono, na verdade, de Nárnia, ele entrega para ele a trombeta que era de Susana. E ao tocar essa trombeta, né, algo acontece. É aquele momento que as crianças que estavam indo para a escola são puxados de novo para Nárnia. E aí é feito o quê? As crianças vão ali, concomitante a essa história, né, de fuga do Caspian, eles vão ali se aproximando das ruínas onde estava o antigo castelo deles, conseguem achar ali os pertences que eram deles, dados lá pelo Papai Noel na história da feiticeira. E nesse momento eles encontram um anão que estava sendo perseguido por outras pessoas malvadonas ali da história. E aí eles salvam esse anão e tudo e tal, aí eles, né, se declaram ali, não, eu sou fulano, eu sou ciclano, enfim. Aí viram amigos, obviamente. E aí esse anão explica para as crianças tudo o que aconteceu em Nárnia desde então, né? Da investida dos Tamarinos, como é que está em Nárnia hoje. E os poucos narnianos que restam ali querem se encontrar e fazer, né, digamos assim, essa investida contra o Miraz, aos Telmarinos, enfim, tudo isso. E aí é feito essa reunião com todo esse pessoal ali que estava querendo, né, fazer investidas, os Narnianos antigos. E aí esses anões, dentre eles, tem esse Nicabrick. Esse Nicabrick, além de ser esquisito, ele trouxe duas pessoas ali, uma bruxa, outro parecia um lobisomem mais ou menos. E além disso, ele também falava que por ele trazia um poder maior, que ele julga ser maior do que do Aslan, que seria de quem? Da feiticeira branca. A gente já percebe aí que, apesar de narnianos, eles não partilhavam ali da mesma ideia, né, de força, de poderio para enfrentar o Miraz, né, e toda
os Telmarinos. Que em meio a essa reunião toda e essa ideia esquisita de trazer de novo a feiticeira branca, desconfiar dos poderes de Aslan, até mesmo desconfiar se a trombeta que foi tocada deu certo, é claro que ia ter confusão, né? Os meninos lá chegam no meio daquilo tudo, há uma confusão ali sem tamanho e também, é claro, no desfecho dessa confusão, eles acabam ali conhecendo, né, o Caspar uns aos outros e ali sim agora é posto as decisões que vão fazer nas investidas contra a galera, né, os Telmarinos, ao Miraz. E aí é claro que o confronto acontece, né, contra o exército ali do Miraz, os Telmarinos, enfim. E em dado momento, inclusive, né, o Aslan, que também participa, ele evoca ali uma turma de árvores, espíritos da floresta, né, uma coisa bem Tolkien, bem Ents. E aí esses espíritos das florestas ajudam a galera, né, narniana a derrotar, enfim, ao exército. Mas em dado outro momento, um pouco mais longe dali, Aslan junto com as meninas, né, eles estão ali numa ponte bem estratégica onde os soldados do Miraz iriam passar. Ele destrói essa ponte e com ajuda ali, conjurando um tal de deus de um rio, enfim, ele consegue de fato destruir então Miraz e seu exército, dando fim a toda essa guerra e, claro, vitória para os Narnianos. Eu lembrava desse fato que tem aqui no livro, porque também no filme não conta, é que depois que tem ali os destroços, né, dessa energia, desse espírito do rio que destrona ali a questão do Miraz, as meninas ali junto do Aslan, né, eles começam a andar pelo povo ali, né, ó. Ao vê-los, toda a gente da cidade desatou a correr. E aí eles vão andando ali fazendo algumas coisas diferentes. A primeira casa que encontraram foi uma escola de meninas, onde uma porção de alunas de Nárnia com cabelo muito esticado e golas muito apertadas e feias, e usando meias muito grossas, assistiam a uma aula de história. A história que se aprendia em Nárnia durante o reinado de Miraz era insípida do que a história mais verdadeira que se possa imaginar, e muito menos verdadeira do que mais apaixonante conto de aventuras. E aí o Aslan começa a fazer algumas coisas, algumas mágicas ali, até tanto esquisitas, né? Por favor, aí ela tem uma professora dando aula para uma criança, ela chama a atenção, né? Ó. Gwendolina, se continuar olhando para fora e não prestar atenção, dou-lhe um castigo. Ouviu ou não ouviu o que eu disse? Em vez de dar um, vou lhe dar dois castigos para você não dizer bobagens. E agora, aí tem o rugido, né? A era começou a crescer e a enroscar-se pela janela da sala de aula. As paredes ficaram atapetadas de um verde cintilante, o teto cobriu-se de folhas. De repente, a professora percebeu que estava na floresta, numa clareira relvada. Quis agarrar-se à carteira para apoiar-se e viu-se que se transformava numa carteira. Gente selvagem como ela nunca imaginara que pudesse existir. Comprimia-se ao redor. Ao ver o leão, começou a gritar e fugir, e com ela toda a classe, formada a maior parte de meninas rechonchudas, de pernas roliças. Gwendolina hesitou. Então, dentre essas galerinhas ali que saiu correndo, algumas o Aslan oferece ali a questão da companhia e segue ele, dando ali, né, um serviço, enfim, não recebe o castigo como tantas outras ali. E isso vai se repetir em tantas outras partes durante essa caminhada aqui. E os milagres de Aslan continuaram mais para frente, né? Correram-se pelos campos da margem do rio esquerdo. Todas as quintas saíam animais que vinham ter com eles. Burros velhos e tristes que nunca tinham conhecido uma hora de alegria rejuvenesciam de um momento para o outro. Cães que estavam presos quebravam as correntes. Os cavalos escoiceavam até deixar as carroças em frangalhos. E aí fala junto de um poço, um homem estava chicoteando um outro homem lá, chicote se transforma em flores. Aí entra numa outra escola onde tem uma professorinha ensinando aritmética e uns alunos bem malvadões lá. E essas crianças se transformam em porcos, né? Ó. Disse que esses meninos nunca mais foram vistos, mas que nessa região apareceu uma raça muito apurada de porquinhos que até então nunca tinha existido. Aí o Aslan fala, venha minha cara. Disse a Aslan a senhoria, e ela foi. E aí também cura, né, uma tia que está muito doente. Ó, minha tia está muito doente e vai morrer. Aslan quis entrar pela porta, mas era pequena demais para ele. Enfiou a cabeça, fez força com os ombros. Na cama agora ao ar livre, se deitada uma velhinha franzina.
E aí ele cura essa velhinha também, né? Faz os milagres ali acontecendo. Essa parte da história não tem no livro, aliás, não tem no filme. Quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, não lembrava dessa parte aqui. Então, depois disso, né, é preciso, enfim, que as pessoas que tinham invadido Nárnia fossem embora dali. Ele cria um portal, algumas pessoas que quisessem ficar, ficavam. As crianças, obviamente, atravessaram o portal e voltaram para o caminho delas, mas o Aslan deixou claro que para Pedro e Susana, por serem mais velhos, eles não retornariam mais a Nárnia. Então só o Edmundo e a Lúcia retornariam na próxima história. E assim finaliza, né, essa parte aqui da história, com o príncipe Caspian de fato se tornando o rei legítimo de Nárnia. E tem os anões ali, bonzinhos, né? O outro lá no Malvadão já não existe mais. E os anões bonzinhos, Dr. Cornelius, fazendo toda aquela comitiva do novo reinado de Nárnia agora, sobre a bênção também de Aslan e o reinado do príncipe agora, rei Caspian X. E aí a gente parte para a segunda história, que é a viagem do peregrino da Alvorada, onde também acontece o surgimento, o aparecimento, né, das aventuras do príncipe Caspian, agora rei. Então, essa última parte aqui da história, né, a gente já vê mais uma vez a alusão ao cristianismo do que o autor quer trazer aqui, né? Histórias para crianças, revolta ali de magia, aventura, criaturas mágicas. Mas a gente vê umas pitadas de alusões ao cristianismo, inclusive, né, dos milagres aqui de Aslan, quando ele faz essas trocas ali diante dessas cidades, esses povoados que ele frequenta, né? Que durante o reinado de Miraz acontecia coisas horríveis. Então acabou o grande reinado malvadão lá, então entrou uma pessoa que sim vai transformar a vida de outras. Você já viu os animais não castigados, as boas pessoas não tendo consequências e claro, as más pessoas, né, com más condutas tendo seus castigos merecidos, tá? Então fica aqui a indicação de um livro. Eu não sou muito fã dessa parte, eu gosto mais do que sucede a essa história. Tem um filme é interessante, acho um pouco arrastado em certas partes, mas enfim, tem umas cenas de batalha bem interessante aqui, né? Igual eu narrei aqui da questão, por exemplo, dos espíritos da floresta participando também, né? E alguns personagens interessantes que aparecem aqui, como o ratinho Hip Chip, né, que é um rato bem engraçado, que no próximo livro ele tem uma passagem bem interessante, bem importante para a história também. Fica a indicação, então, do Príncipe Caspian, mais uma história curtinha, rapidinha de se ler, e fica a recomendação também, tá? Para crianças e adultos. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e até a próxima resenha, até o próximo vídeo.